é o Senhor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. É Senhor que nós temos para falar. E nos ajuda todo mundo. Para te adorar, Senhor. Eu sou teu nome, Senhor. Que viemos para isso, Senhor. E agradecer-te por toda nossa vida. Você tem infinito amor. Só tu és o Deus. E só tu és o Deus eterno. Só Senhor da terra e céu. Queremos o teu nome agradecer. Queremos o teu nome agradecer. Sim, agradecer e agradecer-te por tua alma em nossa vida. Boa noite a todos, graça e paz. Que a paz do Senhor seja sobre a sua vida, você que está aqui, você que nos assiste pela internet. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida e sobre a sua casa nessa noite. Estamos aqui mais uma vez para oferecer um culto a Deus, para oferecer nossa gratidão, nosso louvor e adoração. E eu te convido nessa noite a fechar os seus olhos e a estar presente. Esteja você onde estiver, ouvindo de onde estiver, se faça presente nesse momento, abrindo seu coração para falar com o Senhor, para oferecer a Ele sua gratidão, seu louvor, sua adoração e também para receber o que o Espírito Santo tem para você hoje. Fale com Deus e entregue o seu coração a Ele. Faça com que a sua mente ganhe esse foco nesse momento de culto, de parar de pensar lá fora e de todos os problemas, de todos os cuidados da vida nesse momento. E foque nesse momento no culto, naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, nesta noite, abertos para receber, abertos para oferecer, Senhor, o nosso culto. Senhor, nós estamos com toda a nossa razão, com todo o nosso entendimento. Queremos fazer isso com inteligência, queremos fazer isso de verdade, com todo o nosso coração. Falar contigo, Senhor, é o maior privilégio que nós podemos ter, poder contar com o Senhor, um Deus tão grande, tão soberano, tão poderoso, que ao mesmo tempo está conosco, nos abençoando, nos protegendo, nos guardando e ainda nos ouvindo e nos abençoando. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de ter sido salva, de ter sido escolhida pelo Senhor, para poder fazer parte do teu povo, fazer parte dessa maravilhosa graça que é pertencer ao Senhor. Obrigado, Deus. Mais uma vez eu te agradeço, te louvo. A nossa semana foi uma semana de bênção, uma semana de proteção, uma semana, Deus, de saúde. O Senhor nos guardou e fez tantas coisas por nós nessa semana. E nós queremos agradecer, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo.
Obrigado, Senhor, pela tua presença na nossa vida. E nós podemos sentir o quanto o Senhor nos abençoa, nos ouve, responde nossa oração, nosso clamor. O Senhor está sempre presente. Obrigado, Deus. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a dispensar agora todos os outros pensamentos, todos os nossos cuidados com a vida, com tudo que nós temos, de nos preocupar com o trabalho, com tudo aquilo que cada um tem como preocupação, que nós possamos nos despojar de tudo isso e poder estar aqui presente, estar na presença do Senhor nessa hora, porque é aqui que nós recarregamos as nossas forças, é aqui que o Senhor nos renova, Pai. Em nome de Jesus, ajude a fazer isso. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada um agora que está aqui presente, cada um que está nos ouvindo de longe, aqueles que vão ouvir essa gravação depois, que cada um que ouvir seja abençoado, seja, Senhor, receba do Senhor revelação, receba do Senhor a bênção, a porção que o Senhor tem para nós hoje. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Deus, esse momento. E se faça presente na vida de cada um, ao lado de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. O Salmo de número 125, nós vamos ler apenas 2 versículos do Salmo, para nós darmos início na nossa celebração. Salmo 125, versículo 1 e 2. Diz assim: Todos aqueles que depositam absoluta fé no Eterno são inabaláveis como o Monte Sião. Assim como um colar de montanhas que cerca Jerusalém, a proteção do Senhor envolve seu povo eternamente. Esses são os 2 versículos do Salmo 125. Algumas traduções dizem: todos aqueles que confiam no Senhor são inabaláveis como o monte de Sião. E assim como os montes, assim como há montanhas ao redor desse monte Sião, cercando, assim também a proteção do Senhor nos envolve. A proteção do Senhor nos cerca diariamente, eternamente. Como é bom poder ler um salmo como esse, poder confiar em Deus dessa forma. Um Deus soberano, um Deus grande e poderoso, que está conosco. E se eu deposito, o texto diz, a minha confiança ou a minha fé nele, eu sou inabalável como o monte de Sião. Você pode ser, nós podemos ser inabaláveis como o monte de Sião. Fica firme. Pode vir crises, podem vir tempestades, podem vir os problemas da vida. Aqui no caso do monte pode acontecer inúmeros problemas aqui de ordem natural, que o monte está lá firme, forte, inabalável. E assim também é conosco. Se você confia no Senhor, deposita fé nele, aconteça o que acontecer, nada pode nos abalar. A gente pode até balançar, mas não cai. Pode até de vez em quando dar aquela quedada para o lado, mas não cai, porque está firme na rocha que é o Senhor. Está inabalável como o monte de Sião. E é assim que eu quero hoje começar nosso culto. Pensando assim, se eu confio no Senhor, deposito minha confiança nele, a minha fé nele, é assim que eu devo ser. É assim que eu desejo ser. Inabalável como o monte de Sião. Em nome de Jesus. E eu quero te convidar nessa perspectiva aí de confiar nesse Deus soberano, poderoso, eterno, supremo, tão grande, mas ao mesmo tempo tão presente na nossa vida. Te convidar para louvar, te convidar para cantar cânticos de louvor, de adoração a Ele, que dignifiquem o nome dEle, que eu adore, em nome de Jesus.
Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor, de sacrifícios. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor, de sacrifícios. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, meu Senhor Jesus, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado é o que precisamos, é o que necessitamos, é estar com o Senhor. Por isso nós oferecemos a nossa vida a Ti nesta noite. Mais uma vez reunidos aqui neste lugar, e aqueles que estão reunidos em suas casas, no seu lar com a sua família, aqueles que estão distante daqui da nossa cidade, mas estão tão próximos em oração, em louvor e adoração. Obrigado pelas igrejas que estão reunidas agora, Senhor. Abençoe cada ministério, cada igreja, cada pastor, cada, ó Deus, líder que está reunido agora com o povo do Senhor. Ó Deus, que a unção do Teu Espírito venha sobre eles, venha sobre aquele lugar e a palavra do Senhor venha ao coração do Teu povo. Que a Tua palavra venha como um bálsamo, Senhor, sobre a vida de cada pessoa. Abençoe, Deus, a nossa cidade Primavera do Leste, em nome de Jesus. Abençoe os ministérios que o Senhor plantou aqui, as igrejas que estão reunidas, para a glória do Teu nome, Senhor, que haja abundância, ó Deus, de fartura da Tua presença, unção do Teu Espírito. Em nome de Jesus, abençoe os irmãos que estão em viagem, aqueles que estão, ó Deus, passeando, aqueles que estão a trabalho. Lembramos do João, que foi a trabalho, Senhor, para a Barra do Garças. Guarde ele, proteja ele, use ele ali, Senhor, que ele possa trabalhar para que os recursos venham sobre a casa dele, mas que ele possa trabalhar para a glória do Teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa que o Senhor tem trazido aqui neste lugar. Obrigado, Senhor, pelas famílias que o Senhor tem permitido caminhar conosco aqui. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão distantes
mas estão caminhando conosco, ó Deus, em comunhão, contribuição, ajuda, oração, cobertura. Obrigado, Pai. Bendito seja o teu nome, ó Deus. Louvado seja o teu nome. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. O Senhor disse certa vez aos discípulos que não chamava eles mais de servos, mas de amigos. Eu não sei você, mas nós temos parentes, irmãos de carne, irmãos de sangue. Mas existem alguns irmãos, alguns parentes que nós podemos escolher. Nós chamamos eles de amigos. São as pessoas que você escolhe para ser os seus irmãos, Sérgio. Pessoas que você escolhe. E pessoas que escolhem você como irmãos, como amigos. E a palavra do Senhor diz em Provérbios que existem amigos que são mais chegados do que irmãos. Tem alguns amigos que a gente conta as nossas vidas e abre o nosso coração, muito mais às vezes porque para as pessoas da nossa própria casa. Não é verdade? Isso é amizade. Jesus chamou os discípulos de amigos. Disse, porque os servos não sabem o que o seu Senhor vai fazer. O seu Senhor não conta tudo para os seus servos. E Jesus diz, eu tenho contado tudo para vocês, vocês são meus amigos. E Jesus foi traído por um amigo. Quando Judas chegou para entregar Jesus, Jesus o chamou de amigo. Disse, amigo, o que tu vieste fazer? Com um beijo traíste o Filho do Homem. Amizade é uma bênção. Mas também você pode ser traído ou você pode trair. É impressionante. Mas a verdadeira amizade, ela dura para sempre. Ela nunca acaba, ela nunca termina. E essa canção diz que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Cante ao Senhor isso, dizendo e declarando a Ele o seu coração. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus. Quem é Ele? Meu bom pastor. Quem é Jesus para você? De Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber
a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Caminhar seguro na luz, só Ele pode desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber o quê? A grandeza do poder de Jesus, Ele, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom, que Ele para você, pastor. Esse bom Jesus, esse bom pastor, Ele oferece para nós sua maravilhosa graça. E Ele disse para o apóstolo Paulo isso: minha graça te basta. Nós podemos cantar isso aprendendo com João Batista, quando ele diz: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Importa que Ele cresça, o nome de Jesus cresça e que eu diminua. E essa canção diz isso também. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A tua graça me basta. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E
que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Te agradecemos por isso, Senhor. E que seja Amém, dessa forma, que a tua graça, Senhor, que é melhor do que a vida, seja o que baste para cada um de nós, Senhor. Amém. Pai, que nós nunca, Senhor, nós nunca nos atrevamos a querer ser aquilo que o Senhor não quer que nós sejamos, ó Deus. Mas que nós nos coloquemos debaixo dessa graça, Amém. entendendo que a graça do Senhor nos basta e ela é melhor do que a vida. Aleluia. Senhor, os propósitos que o Senhor tem na nossa vida são propósitos tão grandes e tão perfeitos. A tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. E queremos viver assim, Senhor, debaixo dessa graça. Em nome de Jesus. Nos ajude a compreender isso. Amém. E a viver dessa forma, Senhor, em nome de Jesus. Teu Espírito nos ensina, Deus, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas o meu coração, tudo tu podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que teu olhar posto em mim me enche de tua paz. Teus olhos revelam que eu
nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas o meu coração, tudo tu podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sim, eu sei que não posso negar que teu olhar posto em mim me enche de tua paz. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sim, eu sei que não posso negar que teu olhar posto em mim me enche de tua paz, que teu olhar posto em mim me enche de tua paz, que teu olhar posto em mim me enche de tua paz, Jesus. Antônio, para aqui para nós. Graças a Deus, boa noite a todos. Tá? Aleluia. Senhor, mais uma vez, Pai, obrigado, Senhor, por mais esta semana que o Senhor nos concedeu, Senhor, de paz, saúde, Senhor. Obrigado pelo nosso trabalho, da onde nós tiramos nosso sustento, Senhor, nas nossas casas, alimentar nossos filhos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por tudo, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa cada casa, Senhor, cada lar. Visita com tua paz, Senhor, o teu amor, tua paciência, cada casa de cada irmão que está nos ouvindo aqui, Senhor, neste dia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok, pessoal, vocês estão aí nos assistindo. Se você tem algum pedido de oração, alguma coisa que você esteja precisando que seja orado, coloca no chat, nós vamos estar lendo lá e no final do culto nós vamos estar intercedendo, vamos estar colocando diante de Deus o seu pedido, vamos estar intercedendo por você. E que nesse momento nós pedimos também, Senhor Espírito Santo, que o Senhor se revele a nós através da palavra, toca no coração de cada um, aqueles que estão ouvindo, aqueles que estão aqui, os que não estão, que o Senhor esteja trazendo a palavra sobre nós nesta noite, a porção que o Senhor tem para cada um, o alimento que o Senhor tem para nos dar, para que saiamos daqui hoje fortalecidos, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos e desde já te agradecemos, e por cada um que está presente nesse culto hoje, seja abençoado e seja tocado pelo teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Que o teu nome seja glorificado nesta noite, Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.
Muito bem, eu vou estar usando aqui esse microfone para o pessoal de casa me ouvir, né, por causa da conexão. Aqui perto, aqui nem precisava, mas não consegui conectar o outro, que eu uso de lapela, então tem que usar esse aqui, tá bom? Obrigado pela sua presença, você que está nos ouvindo aqui presencialmente. Estamos com a família do Antônio, Sérgio e minha família. E estamos também com os irmãos online. Aqui de Primavera, alguns, os irmãos da comunidade mesmo, que comunicaram comigo que não poderiam vir hoje, e outros que não comunicaram, mas acredito que estarão ouvindo, assistindo a celebração, o culto, participando conosco. E tem também os irmãos que estão distantes. Eu quero lembrar aqui dos irmãos lá de Londrina, os meus irmãos, meus primos, sobrinhos, os parentes, né, todos os parentes, cunhados e cunhadas. Se eu for ficar citando o nome aqui, são muita gente. Então, um grande abraço para vocês, Deus abençoe, em especial a minha mãe, a dona Conchita, que também está nos ouvindo, e minha tia, o meu tio Ramiro, junto com a minha prima Denise e Altamiro, lá de Londrina. E os demais que estão nos ouvindo, os colegas, amigos, que estão distantes também, está em viagem, o meu amigo, minha amiga, parecendo o irmão do aniversário aqui, né? Meu amigo, minha amiga, meus amigos, parceiros, Daniel e Juliana, que estão lá em Iporá, Sérgio, lá no Goiás, e eles compartilham esse link com a família. Então, obrigado pela sua presença, você que está participando conosco, através de um link que você recebeu, através de um convite. É uma alegria poder falar com você. É uma alegria saber que um dia alguém também pode ouvir essa mensagem, fica gravada lá no YouTube. Então, eu sou abençoado com mensagens de 1995, 1996, época que eu acompanhava bastante alguns pastores presencialmente. Eu ia nos cultos, nos eventos, fazia os congressos, a gente viajava para ouvir um pastor diferente, né? E aí comprava fita cassete, fita VHS e ouvia, né? Depois veio o CD e hoje nós temos esse meio de comunicação aqui que é a internet em tempo integral, né? Online. Então é uma alegria saber que isso aqui vai ficar gravado. Quem sabe um dia meus netos, minhas netas, futuramente vão estar ouvindo, os nossos netos, né? Vão estar ouvindo uma mensagem e falar assim: nossa, lá no ano de 2021, o povo usou uma focinheira, uma máscara tampando por causa de um vírus, por causa de uma pandemia. Né? A gente vê alguns relatos nos livros de história, né? A gente lê e vê algumas imagens que foram gravadas algum tempo atrás, mas nós vemos também hoje o quê? Os fatos que acontecem na hora, né? Está acontecendo algo lá no Afeganistão, a gente fica sabendo aqui rapidamente por esse meio de comunicação que é a internet. Então, quero que você receba o meu forte abraço, você que está nos ouvindo, você que contribui conosco aqui em oração, em parceria. Tem pessoas que não colocam os pés aqui neste lugar, mas coloca o seu coração e tem colocado também o seu dinheiro. As pessoas têm contribuído conosco aqui com esse trabalho. Um trabalho simples, que a gente tenta estender as mãos às pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Nós tentamos ajudar aqueles que a Bíblia diz que são o nosso próximo, né? O próximo é aquele que está próximo da gente. Então, é dessa forma que a gente caminha. É desse jeito que a gente tem tentado caminhar desde quando nos conhecemos, né, Sérgio? O mais simples possível, mas o mais sério possível. Essa é nosso projeto, Antônio, Antônia, Anthony. Olha lá, está ali, meu fiel escudeiro. Muito bem, eu queria compartilhar com você hoje algumas coisas. O Senhor tem falado comigo e todas as vezes que eu vou pregar, parece que não, mas eu tenho um frio na minha barriga porque muitas vezes eu me pego bem falho naquilo que eu estou pregando. E Deus fala comigo primeiro, antes de eu falar alguma coisa para alguém. Domingo passado, nós conversamos sobre o quê? Quem lembra? Quem estava aqui? Você aí de casa, você lembra qual foi o assunto? Você lembra o texto? Sobre o que nós falamos? Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, sua cabeça fica cheia de coisas, você acaba esquecendo
de algumas coisas. Eu também sou assim. Só que eu fico lembrando que a palavra me ensina. A Bíblia diz que nós temos que trazer à memória aquilo que nos traz esperança. A Bíblia ensina que nós temos que guardar a palavra do Senhor aonde? Salmo 119, versículo 105. É lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas o Salmo 119, versículo 11, diz assim: guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Guardar a palavra não é só você decorar o texto, é você praticar a palavra, é você buscar pôr em prática aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando. Muito bem. Só deixa eu lembrar aqui. Flor, você viu meu celular por aí? Que eu tenho que ler aqui. Algumas coisinhas aqui que eu tenho que ler, que eu anotei aqui. Muito bem. Agradeço os irmãos que deram resposta sobre o som, dizendo que o som tá bom. Então tá jóia. Meu primo Gerry, que benção. Obrigado, Gerry, pelo retorno aí também. A Lu, a Juliana, a Janete. Mas tá bom. Todo mundo tá aí, online com a gente. Obrigado. E então, a palavra do Senhor diz que nós temos que guardar a palavra no coração, para não pecar contra o Senhor. Eu estava... lembro semana passada que nós falamos sobre o quê? Eu vou pregar tudo de novo. Se vocês aqui da internet também não lembram, eu vou começar tudo de novo. Eu coloquei lá, a oração do fariseu e do publicano. Você já, nessa semana que passou, já virou um fariseu? Já esqueceu? A gente vai se vai se tornando... pastor Adão também, um forte abraço para você, meu amigo. Deus abençoe, varão de Deus. A gente vai ficando meio fariseu, né? Vai achando que não precisa mais de tanta comunhão, de tanta oração, de tanta busca, de tanta leitura da palavra. Eu não estou falando isso tanto em relação à quantidade, estou falando em qualidade. Então nós lemos o texto lá de Lucas 18 e o texto diz que Jesus falou aquilo para um grupo de pessoas que estava se achando. Lembra que eu falei isso? As pessoas estavam se achando. Eu quero continuar nessa toada. Pessoas que estão se achando. Você já se viu assim? Se achando melhor que os outros? Se achando superior aos outros? Eu também. Eu estou falando para você que quando eu vou pregar, eu me vejo, falho nisso, porque muitas vezes eu me pego... olhando para as pessoas, não de igual para igual, mas de cima para baixo. E às vezes, no tratamento isso acontece também. E eu me pego, então, me policiando, falando, não posso fazer isso, eu não devo ser assim, eu tenho que tratar as pessoas conforme Jesus nos ensina. Tem até um texto aqui que nós usamos aqui, como referência na nossa comunidade, que é: faça aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso é o que diz a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Esse texto aqui de Mateus 7,12 deveria estar dentro da nossa mente todos os dias. Se você colocar isso no seu coração, na sua mente, todas as vezes que você se achar, toda vez que você tratar alguém da forma irregular, o texto da palavra vai bater na sua mente e você vai dizer: não deveria ser assim, porque eu não gostaria de ser tratado assim. Lembre-se disso, quando você estiver nesse limiar aí, nesse rumo de se pegar tratando os outros com indiferença. Muito bem. Então, vindo dessa caminhada aí, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Pode abrir o texto aí, eu vou já publicar aqui para o pessoal que está conosco. Não sei se eu já coloquei lá no grupo. Se eu não coloquei, eu vou pôr agora. Ainda não coloquei, vou mandar. Você que está nos ouvindo aí, vai receber agora, já, parte do texto da mensagem. Olha que maravilha. Está aí. Mateus capítulo 7. Jesus está falando. Quando Jesus fala, é hora de você parar para ouvir. Todas as vezes que você encontrar lá, disse Jesus, para prestar atenção no que Jesus disse. Porque Jesus não é como nós. Nós falamos pelos cotovelos, nós falamos abobrinha, nós falamos o que não devíamos falar,
E muitas vezes não falamos quando precisávamos falar. E aqui você vai encontrar na Bíblia todas as vezes que Jesus fala, para prestar atenção, que tem muito bom para as nossas vidas. Aqui no texto, deixa eu pegar meu óculos de leitura, estou com a lente aqui, mas fica difícil um pouco para ler. Eu vou ler o que diz na Bíblia, que eu tenho a tradução, diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, serei julgado, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, ou o cisco no olho do teu irmão, porém, não reparas a trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa eu tirar primeiro esse argueiro, esse cisco no teu olho, quando você tem a trave no teu? Aí Jesus chama esse tipo de gente de hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Vou parar por aí. Tem o versículo 6, onde ele diz, não deis aos cães o que é santo, mas eu quero parar aqui no verso 5. Lá no texto eu coloquei o verso 6, vou ler, tá? Coloquei lá na internet para você também. Ele disse, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando vos dilacerem, ou vos despedaçam. O texto que eu coloquei para você aí na internet. Senhor, essa é a tua palavra. O Senhor disse isso num contexto para as pessoas que estavam ali ao redor, mas essa palavra chegou até nós também, e hoje nós recebemos como uma advertência, como um ensino, como algo que precisamos aprender hoje sobre a tua palavra. Então fale conosco, ministre o nosso coração, através da tua palavra e do teu poderoso Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra-chave aqui é não julgar, né? Não se achar melhor que os outros, ou, como dizia, talvez minha cunhada esteja me ouvindo, a Lília, ela sempre dizia assim na fase da adolescência, para a juventude, né, amor? Quando alguém estava querendo julgar, falar alguma coisa dela, ou das circunstâncias que a gente está vivendo, ela fala assim, já vai pegar o martelinho? Você vai pegar o martelinho? O martelinho é aquele martelo que o juiz tem e bate na mesa. Caso encerrado. Tum, ou eu vou julgar. Né? Ele usa um martelo ali, feito de madeira. Muitas vezes nós queremos esse martelinho na nossa mão. Queremos dar o veredito em tudo. Dificilmente alguém fala assim, não, vamos raciocinar, vamos refletir, vamos pensar bem no que vai acontecer, vamos analisar a situação antes de tomar uma decisão. Muitas vezes nós tomamos decisões de cabeça quente. E quando tomamos decisões de cabeça quente, o que acontece? Agimos da forma errada. Porque a cabeça está quente. Você está com a cabeça fervendo. Repara para você ver que todas as vezes que você tomou decisões com a cabeça quente, como as decisões não foram tão boas. E depois você se arrepende. Fala, puxa, se eu tivesse pensado direito, se eu não tivesse preocupado com aquilo, ansioso com aquilo outro. Muito bem. Eu estava meditando nesse texto e cantamos a canção dizendo que a melhor coisa é ser amigo de Deus. Cantamos a canção dizendo que o Senhor conhece o nosso coração, Ele sonda os nossos corações e sabe tudo, não conseguimos esconder nada dEle. E conversando com a pastora essa semana, ela está fundada nos livros, na literatura, nos trabalhos dela, concluindo a faculdade. E eu começo a instigar ela, porque ela pergunta as coisas para mim, e eu vejo que ela está estudando, eu começo a dar aquelas cutucadas, porque eu aprendo junto com ela, a gente se ensina, a gente se educa nessas coisas. E eu perguntei para ela, se você já viu, eu pergunto para você aqui hoje, você que está aqui, você já viu aquela famosa frase que diz assim, não julgue as coisas por fora achando que tem por dentro? Ou não julgue pela aparência? Já viu essa frase? Tem uma outra também que está aí nesse mesmo patamar e diz assim, não julgue o livro pela capa,
Não julgue o livro pela capa. Você nem leu o livro, e já fala esse livro, lê, você não leu ainda, como é que você vai julgar dizendo que o livro é bom ou é ruim? A gente pode cair em duas situações aí, Sérgio. A gente pode dizer que o livro é bom porque a capa é bonita, mas o conteúdo, ó. Isso. Eu vou pôr a imagem justamente sobre isso aí, Sérgio. Lembra, se eu esquecer, vou pôr aqui no grupo, você vai ver aí, os irmãos vão estar vendo, uma imagem que diz respeito a isso que você falou. Julgar pela aparência, né? Então, tem esse ditado aí, não julgue o livro pela capa. Porque você pode cair no erro de achar que ele é bom, porque a capa é bonita e o livro ser ruim, conteúdo. Ou o contrário, o livro, a capa não é muito agradável, mas o conteúdo é muito bom. Trazendo isso para a vida da pessoa, do ser humano. Como que eu vou julgar uma pessoa? Ela não é um livro para eu ler a vida dela, mas as atitudes dela são palavras escritas no dia a dia que me faz conhecer um pouco dela. Então, como que eu vou julgar o Antônio? Vou julgar você que está me ouvindo aqui, se eu não conhecer o seu conteúdo? Ou como você vai pela aparência, como diz o Sérgio, se você não conhece o conteúdo, não sabe o que tem. Como que nós podemos fazer isso? E nós fazemos. Somos uma sociedade, infelizmente, que tem aparência. Eu estou falando nós, porque é onde eu vivo, no Brasil, mas eu acredito que em outras nações também existe isso. E eu acredito que na época de Jesus isso também existia. Porque quando eles olhavam para Jesus, principalmente os líderes religiosos, diziam que não era possível vir um Salvador daquela cidade. Não era possível o Salvador ser aquele homem que sentava no meio dos pecadores, que se vestia como os demais. Isaías capítulo 53 diz: nenhuma beleza havia nele para que nós nos agradássemos dele. E você vai encontrar vários textos dizendo que Jesus estava no meio dos que eram retirados da sociedade, eram tidos como pecadores. Quando Jesus entra na casa de Simão, eles criticam Jesus por estar ali na mesa com eles. Quando Jesus vai pegar água no poço e aquela mulher chega para pegar água em Lucas 4, em João 4, você vê os discípulos chegando da cidade e vendo Jesus sentado com ela, fala: nossa, Jesus agora se enrolou com aquela mulher. Porque eles já estavam julgando aquela mulher também, por causa da aparência dela, e por causa do histórico que diz o texto que ela vivia naquela cidade, e Jesus até revela para ela o interior dela. Jesus faz uma leitura dela, e fala para ela quem ela é, e conta a história da vida dela, ela fica impactada com aquilo. Mas Jesus também passou por esse preconceito de ser estereotipado, de ser julgado pela sua aparência. Porque, afinal de contas, Sérgio, Antônio, você que está aqui comigo, Jesus, ele é o Senhor, o Rei dos Reis, o Filho do Deus vivo, o Salvador, mas ele era uma pessoa que nasceu nesse chão aqui, ó, que nós vivemos hoje, nessa terra, e ele nasceu de um casal, de uma mulher chamada Maria, de um homem chamado José. E José tinha uma profissão, e possivelmente Jesus aprendeu com seu pai a sua profissão. Então, pegando essas informações da palavra, Jesus era o quê, profissionalmente falando? Um homem, mas e profissionalmente? Qual era o trabalho dele, com o pai dele? Carpintaria. O carpinteiro mexe com o quê? Com madeira. Então, imagine que ele passou a adolescência, juventude, adolescência, e entrando para a fase adulta, quando com 30 anos ele sai para o seu ministério e chama os discípulos, mas Jesus passou até os seus 30 anos, possivelmente vivendo com seus pais, e trabalhando com seu pai, aprendendo a função de carpintaria, mexendo com madeira, para que no final de sua vida ele morresse pendurado numa madeira. Você acha que ele não sabia disso? Ele sabia. Ele sabia para onde ele ia. Tanto que várias vezes ele tem um texto que diz que quando ele está no jardim orando, ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele sabia que era necessário ir até a cruz e morrer ali por amor à humanidade. Mas voltando à questão de Jesus,
Eu gosto da literatura do Augusto Cury e de um escritor famoso chamado Philip Yancey. Foi um dos primeiros livros que eu li dele, chamado Jesus que eu nunca conheci. Esse é um livro de Philip Yancey. Ele no livro, na capa do livro, um livro com a capa simples, Sérgio, mas um conteúdo fantástico. Agora está com a capa nova, eu estava olhando na internet. Mas diz assim, o Jesus que eu nunca conheci. Aí embaixo está escrito assim, Jesus era conhecido como amigo dos pecadores. Título esse que a igreja perdeu. Por que você acha que ele colocou esse comentário embaixo? Jesus era conhecido como amigo dos pecadores. Título esse que a igreja perdeu. Porque, religiosamente falando, a igreja ela acabou construindo um círculo de pessoas que aprenderam, acredito que não foi a intenção, mas aprenderam de que são melhores do que os de fora. Tipo, nós prestamos e eles não. Nós estamos salvos e eles não. Nós conhecemos Deus e eles não. Não vou para lá porque eu vou me misturar e vou me tornar como um deles. Quando você olha para as Escrituras, não estou falando isso para te dar margem para você sair aí no mundo se enfiando em lugares que não deve, não é isso. Mas se você olhar para as Escrituras, Jesus enviava as pessoas e enviou as pessoas, e o propósito do Evangelho é enviar as pessoas para viverem as suas vidas lá fora, no mundo, servindo a Deus. Não é aqui dentro, não é neste lugar que nós chamamos de congregação, de igreja, aqui também, mas aqui é muito fácil, Sérgio, não é? Aqui é muito gostoso, você chega aqui, as coisas estão preparadas para uma celebração, para o culto, e olha que você encontra gente igual você, ou às vezes pior que você. E às vezes aqui mesmo nós enfrentamos essa situação de julgar os outros. Por exemplo, qual a diferença de mim que eu estou aqui pregando e de você que está aí sentado e você que está me ouvindo? Qual a diferença? Só que eu estou aqui ministrando. Porém, eu acho que, vamos usar uma expressão aí que o povo conhece, mas a mão de Deus pesará muito maior em mim, porque eu estou falando e possivelmente pode acontecer de eu não estar vivendo o que eu estou pregando. E isso pesa muito mais em mim, porque é minha responsabilidade tanto falar, ministrar, mas também dar exemplo disso. Mas não há diferença nenhuma entre nós diante de Deus. Sou um pecador como cada um de vocês. Fui almoçar com a pastora e estava pensando nisso. Se nós colocássemos o nome da nossa igreja, Igreja dos Pecadores Arrependidos, quantos iriam querer congregar aqui por conta do nome? Eu já vi, vocês lembram que um dia eu criei no grupo do WhatsApp chamado Os Pecadores? Vocês lembram? Um grupo que tinha, em vez de ser Vinde, era Os Pecadores? Não sei se vocês lembram, era esse o nome. Uma pessoa me chamou e falou assim, pastor, eu não vou entrar nesse grupo, não, eu não gostei desse nome. Falei, pois é. É interessante, né? Porque quem não é pecador? Quem que não é pecador? Falei, se você não se sente pecador, então sai do grupo mesmo. Vai congregar num lugar onde não tem pecador. Só que eu vou te dizer uma coisa. Se você achar um lugar de uma igreja perfeita, uma igreja que não tem pecado, que não tem pecador, não entre lá não, senão você vai estragar a igreja. Ou você acha que só você? Como que é esse negócio? Não existe. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que não há um justo sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Sérgio, quando Jesus fala para os homens lá, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. O que Jesus estava falando? Ninguém pode tacar pedra. Porque todo mundo tem pecado. Aliás, ele não falou, mas nas entrelinhas a gente entende. Ele podia dizer, eu posso tacar pedra nela. Porque eu não tenho pecado. Foi o que ele disse para a mulher depois. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ela falou, Senhor, foram embora. Ele falou, nem eu
te condeno. Tipo, eu poderia te condenar porque eu não tenho pecado, mas eu estou te dizendo, eu te amo, eu vim por causa de você, e obrigado por você ter passado por essa experiência aqui, porque você vai ensinar aquele povo lá no futuro o que é graça, o que é misericórdia, o que é amor. Levanta, mulher, vá e continua vivendo de qualquer jeito. É isso que ele falou para ela? Vai, não peques mais. Mesmo sendo o Deus do amor, o Jesus que ama, ele deu um alerta para ela, e dá alerta para você, para mim, para nós, ainda hoje. Olha, cuidado que o seu pecado pode levar você a lugares ruins. Nós lutamos contra o pecado todos os dias, não lutamos? Estava escovando meu dente pensando nisso. Por que você escova o dente? É para o dente ficar melhor? Cada vez que você escova, ele vai ficar melhor? Vai ficar mais branco? É isso? Não. É para manter ele limpo, branco. Você escovar o dente, inclusive escovar demais, o que faz com o dente? Desgasta. Tem certos creme dental aí que ele limpa, dá aquela sensação de frescor, mas você que já foi dentista sabe disso. Tem dentista que fala, compre uma escova com a cerda macia, porque desgasta o dente, porque prejudica a gengiva e tudo mais. Não estou dizendo que você não deve escovar o dente, ó. Escova os dentes. Mas é para manter limpo. A leitura da palavra na nossa vida também funciona assim. É para me manter limpo. Lembra quando Jesus fala para os discípulos, quando Pedro fala, Senhor, lava meu corpo todo, né? Lava pés, que Jesus lava os pés dele. Pedro, então, já que é assim, lava meu corpo todo. Jesus vira para Pedro e diz o quê? Não precisa lavar o corpo todo. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho lhe dado, falado. Então a palavra de Deus, ela vem tirar a sujeira, nos limpar. Só que eu vou falar uma coisa para você, Sérgio, Antônio, você que está me ouvindo. Você lê hoje um texto como esse, se você descuidar amanhã, você está lá no lamaçal de novo, se sujando tudo de novo. Por quê? Porque enquanto nós estivermos nesse chão aqui, a nossa inclinação ainda é também para as coisas ruins. O pecado. Nós lutamos para não pecar. Agora, se eu disser que eu não tenho pecado, lá em 1 João vai dizer o quê? Se eu disser que eu não tenho pecado, eu estou mentindo. Então, a própria palavra diz, olha, é impossível você viver sem pecar, mas é possível você pecar o menos possível, porque a graça do Senhor te sustenta. O amor de Deus vem sobre a sua vida e começa, através do Espírito Santo, direcionar o seu coração para você ser uma pessoa melhor a cada dia. Esse texto aqui começa dizendo, Jesus falando, ó, não julgueis para que não sejais julgado. Então Jesus está dizendo, toda vez que eu julgo alguém, o que vai acontecer comigo? Eu também vou ser julgado. Eu vou ser julgado por Deus, mas também pelas pessoas. As pessoas julgam a gente. E Jesus aqui, ele dá uma condição, uma orientação sobre como isso acontece. Ele diz, ó, mesmo que você julgue alguém, lembra de uma coisa, você será julgado com o mesmo critério que você julga. Olha aí o versículo 2. O que Jesus fala? Não julgueis para que não seja julgado. Versículo 1. Não é isso? Aí no 2. Pois, com o critério que julga, sereis julgados. E com a mesma medida que você medir as pessoas, vos medirão também. Será a mesma. Isso cabe em tudo, Antônia. No perdão, no amor, em tudo. O que Jesus fala lá em Mateus 6, aqui um pouquinho para trás, sobre a oração do Pai Nosso, quando ele diz, quer ver onde que é? Eu estava vendo aqui um pouquinho. 6,14. Olha o que ele diz no 6,14. Mateus, quem está com a Bíblia no papel, volta uma página aí, você vai encontrar. Mateus 6,14. Porque se perdoardes os homens com as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Versículo 15. Se porém não perdoardes os homens pelas suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então Jesus está dizendo, olha, você vai ser julgado com o mesmo critério. Você perdoou? Você perdoou?
Sim, perdoei. Mas você perdoado também. Você não perdoou? Você não perdoou e quer ser perdoado? É o final do Pai Nosso. Perdoa. Lembra do Pai Nosso? Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Essa oração do Pai Nosso está um pouquinho antes aí, Sérgio, que é o versículo 9. Esse texto que eu li, o 14 e 15, são os versículos finais sobre a oração do Pai Nosso, quando Jesus fala lá no versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido, ou aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, livrai-nos do mal. Amém. Olha, a condição que Deus nos dá, ela é paralela a algumas coisas. Por exemplo, não é porque você está indo numa igreja, você congrega num lugar, ou você lê algumas coisas da Bíblia, e que você tem o direito de apontar o dedo para as pessoas, dizer que elas vão para o inferno, que você sim sabe o que é a verdade. A Bíblia nunca vai te dar margem para isso. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer, se você conhece isso, pregue o amor, a graça, o perdão de Deus. Mas tem que falar sobre o juízo também. Deixe o juízo com o Senhor. Pode dizer para a pessoa, se coloque no banco também, diga, eu e você seremos julgados pelo Senhor. Não é só você, eu também. Só que a diferença no julgamento de Deus pela humanidade será que ele vai olhar e ver o sangue de Jesus sobre aqueles que se arrependeram, que se converteram e que entregaram as suas vidas ao Senhor. Essa vai ser a grande diferença. Agora, pode ser que nós achamos que estamos salvos porque congregamos, porque vamos numa igreja, porque damos um dízimo. Lembra lá do fariseu, quando ele disse isso? Domingo passado? Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo. Jesus falou assim, esse camarada aí, foi para a casa dele, sem Deus ouvir a oração dele. O que adiantou toda aquela pompa? Então, eu queria, nessa noite, lembrar com você esse texto aqui que Jesus está falando sobre não julgar para não ser julgado, ou se julgar, você será julgado da mesma forma, por conta dos padrões que serão estabelecidos para esse julgamento. Aí no versículo seguinte, no 3, Jesus diz assim, primeiro ele fala do julgamento, depois ele fala sobre olhar o defeito da vida dos outros e querer ir lá resolver, ou ir lá dizer, olha, esse problema seu aí, eu vim aqui para apontar o seu problema, o seu defeito, a sua falha. Jesus fala, como que você quer? Olha como que aqui Jesus não está dando aula de oftalmologia, não. Você vê que eu uso óculos, eu preciso do óculos para enxergar. E às vezes eu não enxergo, é por causa da trave que está no meu olho. Eu estou querendo resolver um problema da minha casa, com a minha esposa, mas o maior é o problema que está dentro do meu olho, aqui me impedindo de ver. Você sabia que o coelho e a galinha não enxergam em linha reta? Sabia disso, Martim? Aprende essa aí, biologia. O coelho e a galinha não enxergam em linha reta. Tem outros bichos também, esse aí eu aprendi. O coelho tem um focinho, bem assim, ó. Ele não consegue enxergar. É um ponto cego aqui, ó. Faz assim para você ver. Faz desse jeito, assim, ó. Você olha para frente, alguma você tem que ficar de lado assim, para enxergar. Assim é o coelho e a galinha. Já reparou que a galinha faz assim? O olho dela é aqui, ó. O bico dela não deixa ela enxergar na frente. O coelho, se ele estiver de frente para você, se chegar quietinho assim de frente, ele não te vê. Se ele virar de lado, ele te vê. Eu lembro disso aí, quando eu vou falar sobre isso. Eu lembro, tá aqui minha mãe, minha família. Eu tenho fotos que eu usava óculos desse tipo aqui, ó. Só que aquela lente maior. E desde os 7 para 8 anos eu comecei a usar óculos. Tinha que usar, mas não usei. Guardava dentro da bolsa. Por isso que hoje tem um problema sério na visão, porque eu não usava como deveria usar. E na escola, guri com óculos, o que faz com óculos? Se ficar com ele direto na hora do recreio, na aula de educação física,
quebra. Esse dia lá na minha escola, eu levei o biboquê, o guri gostando de jogar o biboquê, o abençoado me vai, puxa aquela bola de uma vez, pegou bem em cima do óculos, quebrou a armação. Ele chegou assim, professor, quebrou o óculos. Falei, como que você fez isso, guri? Esse negócio que o senhor trouxe. Falei, agora lascou, o professor trouxe um negócio, quebrou o óculos. Já me pensei, vou ter que pagar o óculos do guri. Graças a Deus, eu corri lá na coordenação e peguei uma Super Bond emprestada lá, colei a armação, quebrou a armação. Colei a armação, ele foi para casa, estudou ali o restante, foi para casa com o óculos. No outro dia ele estava com óculos novo, porque ele tinha uma armação que deu a lente certinho lá, a mãe dele não achou ruim. Mas eu teria que ressarcir se fosse o caso. Mas comigo aconteceu isso, lá na escola, quebrou meu óculos bem aqui no meio, ó, bem aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Quebrou bem aqui, ó. Dividiu em duas. Cheguei em casa com o óculos quebrado. Não sei se minha mãe vai lembrar disso, meus irmãos, talvez o Emerson lembra, Solange. O que meu pai fez? O Tonho viu uma faca que eu trouxe lá da casa da minha mãe, uma faca com cabo de cano, envolvida com o quê? Durapox. Lá em casa, Durapox era para tudo, e ainda é. Tudo que quebra vai Durapox. E meu pai pegou uma bola de Durapox e colocou bem aqui assim, ó, no meu óculos. E eu ia para a escola colocando aquele óculos para estudar e eu via aquela bola na minha frente. Assim, ó. Acho que por isso que eu fiz educação física. Porque tudo que eu via na escola tinha uma bola na minha frente. Hoje eu gosto de bola. Jogo bola. Queria ser jogador de futebol, porque acho que tudo que eu estava olhando tinha uma bola na minha frente. Só que era uma bola de Durapox. Essa era a minha visão. Tinha algo me obstruindo, tampando a minha visão. O coelho é assim também por causa do focinho, a galinha também. E nós somos assim por causa da nossa ignorância, por causa da nossa altivez, porque achamos que somos melhores, por causa da nossa religiosidade, achamos que somos superiores aos outros, e aquela bola de ignorância fica na nossa frente, você não consegue ver as coisas como deveria ver. Aqui Jesus está falando, olha, você quer tirar um cisco que está lá no olho do seu irmão? Tira primeiro essa trave. Olha só como Jesus, eu gosto das falas de Jesus, Sérgio, porque Jesus exagera. Às vezes o cara fala que eu sou exagerado, mas olha para a Bíblia para você ver. Jesus era exagerado para falar sobre essas coisas. Ele diz, tira primeiro esse argueiro, essa trave, aliás, do seu olho, para depois você tentar tirar o cisco do olho do irmão. Quer dizer, resolva o seu pecado, se resolva com Deus, peça para Deus tirar essa cegueira dos seus olhos, essa religiosidade, essa vida de mentira, de pecado, de engano. Eu estou falando isso para quem? Para mim. Eu me pego, às vezes, me achando no direito de, eu sou pregador, eu vou falar. Já aconteceu, Sérgio, de alguém chegar em mim e falar assim, pastor, o senhor falou aquilo porque o senhor sabe alguma coisa de mim? Eu falei, não, é por causa de mim. É que eu sou igual a você. Eu luto também. Eu acordo de manhã e falo, Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajude a não ir para o caminho errado. A Bíblia diz que a porta estreita é a porta da salvação. É a porta difícil de você passar, porque ela requer alguns requisitos aí, exige alguns requisitos que só Deus pode nos dar para passar por essa porta estreita. Mas também Jesus diz que a porta da perdição é larga, você vai assim, ó, de qualquer jeito. E a Bíblia diz, Jesus diz que são muitos que vão por essa porta e poucos os que vão pela porta da salvação. Muito bem, então Jesus fala sobre julgamento, não julgar as pessoas, mas se você for julgar, lembre que você vai ser julgado pelo mesmo critério. E aí ele vem e fala, olha, você quer tirar o cisco do olho do irmão? Tira a primeira trave que está nos seus olhos, aí você vai poder ajudar o seu irmão. E só que antes dele falar para você tirar a trave, ele chama esse tipo de gente de hipócrita. O que é hipócrita? O que quer dizer a palavra hipócrita? Vem de hipocrisia, lembra hipocrisia? Eu falo uma coisa e vivo outra. Eu condeno uma coisa, mas pratico aquilo. Ou eu falo que você tem que praticar, mas eu não pratico.
Sérgio, você tem que me perdoar, Sérgio. Mas eu não perdoo o Sérgio. Uma hipocrisia. Eu vejo isso acontecendo hoje no nosso meio aqui, né, em relação à política, em relação à religião, aquela hipocrisia, assim, demasiado. Se você fala, não, eu vou baixar a cabeça, vou ficar na minha, você é frouxa. Você... Não, não é isso, gente. Não é isso. Sabe o que é? É que eu aprendi na palavra que às vezes é melhor eu levar um desaforo para casa. Às vezes é melhor eu engolir um sapo, uma rã, uma perereca, sei lá o quê, mas Deus vai ser o juiz daquela situação. Eu não preciso ficar julgando, condenando ou querendo resolver o problema da vida de todo mundo. Muito bem, eu vou postar aí para você agora uma imagem. Deixa eu ver se eu consigo mandar agora para o grupo. Não vou conseguir dessa forma. Deixa eu pegar diferente aqui. Porque daí vai para todo mundo essa imagem. Essa. Vou mandar essa aqui. E essa outra. Essas duas imagens que vai chegar para você agora. Falando sobre aparência. Eu tinha visto isso há muito tempo atrás, lembrei dela, fui pesquisar na internet. Olha aí para você ver, é um médico, a mesma pessoa, só que ele está vestido com a roupa branca, né? Com o jaleco, com o estetoscópio no pescoço. Se você chegar lá no pronto-socorro, ele vai te atender. Você não vai perguntar para ele, o senhor tem tatuagem? Porque se o senhor tiver tatuagem, eu não quero ser atendido pelo senhor. Você não vai falar isso. Não é? Mas se você vê ele na rua, do jeito que ele está com a camisa vermelha, aí, o Sérgio está de vermelho, dava certinho para o Sérgio vir com as tatuagens no braço hoje. Né? Você possivelmente passaria por ele e falaria o quê? Ou pensaria o quê? Ó, esse cara acho que pode ser. Né? Se ele falasse, chegasse na rua e falasse, ó, eu vou atender você, o que você está precisando? Né? Você está passando mal? Você ia olhar para ele talvez e falar assim, o que esse cara quer que sabe? Porque nós aprendemos que a aparência é que conta. É a aparência que conta. Para algumas coisas, ela colabora, mas nós temos que lembrar que nem sempre o que você vê por fora tem por dentro. Foi o que eu falei no começo do culto. A segunda imagem aí, né? Do lado aí você vê uma mocinha bem vestida, com as mãos para trás, o homem também sentado com as mãos para trás. Aparentemente, quem seria o maldoso que estaria com intenções maldosas? A mocinha, aparentemente delicada, ou o rapaz sentado com a mão para trás. Aí, quando mostra a imagem filmada de costa, o cara que está sentado está com um buquê de rosas na mão e a moça está com um machado. Carinha de anjo. Eu trouxe essas duas imagens para você, só para lembrar que com Jesus, olha aqui para mim, com Jesus não dá para esconder nada. Você pode se pintar de o mais bonito. Você pode cantar da forma mais bonita. Você pode tocar, você pode pregar, você pode manter uma aparência, você pode falar bonito, você pode citar versículos da Bíblia e a pessoa elogia, nossa, como ele conhece a palavra. Sim, isso é bom, mas conhecer a palavra é uma coisa, conhecer o Deus da palavra é outra coisa. Você vai encontrar vários textos, eu não vou citar agora que eu não marquei, mas você vai ler os evangelhos, e você que já leu a Bíblia sabe, tem certos textos, Sérgio, que diz assim, conhecendo o coração deles, Jesus falou isso. Conhecendo o íntimo deles, Jesus disse isso. E tem certa feita que Jesus fala assim, por que deixaram isso descer para o vosso coração? É como se Jesus estivesse falando, eu sei o que você está pensando. Eu sei o que está dentro de você. Quando Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Tu me amas? 3 vezes, Pedro deve ter pensado, como que eu vou esconder dele? Ele sabe. E Pedro responde isso para ele na 3ª vez, Senhor, tu sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Só que isso foi depois da experiência que ele teve de ter negado Jesus. Porque quando acontece a primeira situação lá, o que Pedro fala?
eu vou para o inferno, eu vou até a morte com o Senhor, ninguém vai relar a mão no Senhor, eu dou a minha vida pelo Senhor. Jesus olha para Pedro, Pedro, está se achando, Pedro. Você não lembra lá do fariseu que contei a história? Você está se achando, Pedro? Não, Senhor, eu estou aqui contigo, eu sou um pescador que conheço tudo aqui, conheço os caras aqui, mas ninguém vai relar a mão no Senhor. Eu saio no soco, rabo de arraia, capoeira, mas ninguém pega o Senhor, porque eu vou dar minha vida pelo Senhor. E Jesus deve ter pensado, você não sabe de nada, inocente. Eu vou dar minha vida por você e por toda a humanidade. Então você vai encontrar textos dizendo Jesus conhecendo o coração deles, conhecendo o que se passava no íntimo daquele povo, conhecendo que ele estava razoando alguma coisa, conversando. Jesus chega e fala, vocês estão conversando sobre o quê? Como se ele não soubesse de nada. Você lembra lá na história de quando Jesus ressuscita, que tem os dois no caminho de Emaús, que vai os dois caminhando, e Jesus, já ressuscitado, chega no meio da conversa, fala, vocês estão falando sobre o quê? Na caminhada, né? Aí eles falam assim, você não sabe o que aconteceu na última notícia? Você não tem WhatsApp? Você não tem Instagram? Você está por fora? Eles falam isso. Como que você está aqui, não sabe do que está... Olha, está em todas as redes sociais. O Jesus, o grande profeta que acharam que ia ser o salvador do mundo, o libertador de Israel, você não sabe o que fizeram com ele? Mataram ele. E era o próprio Jesus, né? Aí Jesus dá colher de chá para eles. Não me diga. O que aconteceu? Ele começa a instigar eles, né? Eles contam toda a história e vai caminhando. Aí o texto diz que chega numa cidadezinha lá, Jesus faz com que se fosse continuar a viagem, eles viram para Jesus e falaram, fica conosco, já está tarde, vai viajar aí, fica aí. Viemos um tempão caminhando junto aí, vamos comer com a gente aí, fica aí. E insistiu, né? E Jesus ficou com eles lá, e o texto diz que eles reconheceram, os olhos foram abertos, viram que era Jesus em que momento? No partir do pão. É no partir do pão que Jesus se revela àqueles dois. Eu gosto desse texto, é no partir do pão. Eu acho que nós deveríamos lembrar isso sempre, que no partir do pão nós revelamos Jesus para as pessoas. A gente não reparte o pão, tipo, a gente não ajuda, não socorre, não dá o que comer, porque a gente quer ir para o céu. Não, porque isso não nos leva ao céu. Mas por saber que o céu é para nós, nós repartimos o pão, porque ele repartiu com nós a sua vida. Por isso eu não vou julgar ninguém, não vou condenar ninguém, não vou querer ficar tirando o cisco do olho de ninguém. Pelo contrário, eu vou falar, Senhor, aqui ó, olha o tamanho da coisa que está aqui, tira, Senhor, que eu não estou enxergando nada, eu não estou enxergando minha mulher sofrendo, eu não estou enxergando meus filhos sofrendo, eu não estou enxergando o meu trabalho fugindo de mim, eu não estou enxergando minha saúde indo embora, eu não estou conseguindo enxergar alguém próximo de mim pedindo ajuda, porque eu estou numa ignorância tão grande, eu estou num senso de autoconfiança, de que eu sou bom e não preciso de nada. Senhor, tem coisas que estão me atrapalhando a viver. Eu preciso da tua ajuda. Porque eu preciso parar de julgar as pessoas, eu preciso parar de condenar as pessoas, eu preciso parar de ficar dando veredito na vida dos outros, porque para falar a verdade, eu preciso da tua graça, e a tua graça me basta. É o que eu aprendo na tua palavra. Eu quero terminar esse encontro nosso hoje. Eu fiz questão de vir com essa camiseta aí, dá para ler? Você que está aí longe, dá para ler o que está escrito na minha camiseta? Escreve lá no site para mim, lá na... Segura aí, Tony. Fala aí para mim o que está escrito. Pense fora da caixa. Cheguei uma vez na reunião dos pastores com essa camiseta, o pastor olhou para mim e falou assim, gostei dessa frase. Falei, pois é, muitas vezes essa caixa é a nossa religião. Só pensamos dentro da nossa caixa. Pense fora da caixa. Pense um pouco fora do contexto religioso somente, porque afinal de contas, o que mais importa nessa vida, se não sermos o mais felizes possível aqui no momento que podemos, porque
Dias bons também acabam. Dias ruins também acabam. Só que a Bíblia diz que chegará um dia, na eternidade, num lugar, numa cidade celestial, não sei se é o céu ou é a Nova Jerusalém, para mim não importa. O que importa é que é um lugar onde Deus diz que não tem choro, nem ranger de dentes, onde o ladrão não rouba, onde a traça não corrói, onde o amor é constante, a luz de Deus é constante. Esse lugar é que é prometido para nós, para os que creem. Onde ninguém vai ficar medindo sua pressão, ninguém vai falar para você, cuidado com o colesterol, ninguém vai falar, cuidado com a pandemia, não vai existir nada disso. É esse lugar aí que a Bíblia diz que é o lugar para onde nós iremos, afinal de contas, nós estamos aqui em uma passagem, uma viagem, onde cedo ou tarde, glória a Deus mesmo, nós vamos desembarcar. Agora a questão é, você está preparado? Eu venho dizendo isso há um tempo. Suas malas estão prontas, você está arrumando as suas malas. Se você anda julgando as pessoas, se você anda condenando os outros, se você anda querendo tirar o cisco do olho dos irmãos, é porque você não está arrumando as suas malas. Arrumar as malas é, Senhor, me ajuda. Me ajuda a tirar esse cisco do meu olho, a tirar essa trave do meu olho. Senhor, me ajuda a não olhar para as pessoas, julgar ninguém. Ninguém mesmo. Eu queria dizer para você hoje, só uma palavra. Terminar com essa palavra aqui. Pense fora da caixinha. É maior do que sua religião. Deus é maior que o seu problema. Deus é maior que qualquer coisa que possa te afligir. Ele quer tirar as traves dos nossos olhos. Ele quer nos ensinar que o nosso lugar não é no tribunal batendo um martelinho para ninguém. O nosso lugar é sentado diante do tribunal de Cristo e sermos julgados, como o próprio Jesus disse, vocês serão julgados pelas vossas atitudes. Ele vai nos julgar. E tomara que eu e você, no dia do nosso julgamento, no dia de sentarmos frente a frente com Deus, Sérgio, eu vou repetir isso sempre, quero sempre lembrar isso a você, tomara que nós ouçamos de Jesus, ou de Deus, como assim você quer, aquela famosa frase que Jesus disse, que para alguns, Deus irá dizer, vinde, o nome da nossa comunidade, né? Vinde, bendito do meu Pai, venha para o lugar que eu preparei para vocês. Está aqui, eu preparado desde antes da fundação do mundo, estava esperando você. Glória a Deus. E para alguns, o que ele vai dizer? O próprio Jesus disse isso na sua palavra. Para alguns, Jesus vai olhar e dizer, sou eu, Senhor. O Senhor não lembra de mim? Pastor Anderson, pregava lá no culto. Entreguei a minha vida ao Senhor lá em Londrina. Em 88, fui para o quartel, preguei o evangelho no quartel, fui para Cuiabá, preguei o evangelho em Cuiabá, morei em Primavera, com a nossa comunidade lá no fundo da casa. O Senhor não lembra de mim? Ele não te conhece. Não te conheço. Quem é você? Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Que isso não aconteça comigo, nem com você, nem com você, nem com você, nem com ninguém. Que isso não aconteça com ninguém da nossa família. Que todos da nossa casa, todos, do menor ao mais velho, possam escutar do Senhor o convite dizendo a palavra, vinde a mim. Eu preparei um lugar para vocês. Que eu não preciso falar nada de mim. O dia que eu estiver diante dele, ele olhar para mim e dizer, eu te conheço, eu sei quem você é. Sei da sua luta, como diz as cartas lá em Apocalipse. Sei que você lutou, sei que você foi bravo, sei que você tentou de tudo. Eu sei quem você é.
Eu sei dos seus tombos, sei dos seus pecados, sei das suas crises, sei da história não só sua, mas da sua família toda. E vim te dizer uma coisa: eu te amo, entra. Entra, come comigo, fica à vontade. Porque afinal de contas, é o que importa. É o nosso nome, está escrito no livro da vida. Graças te damos. Em nome de Jesus. Se você vem cá, Antônio. Antônio, vem orar de novo aqui conosco. Quero que você ore conosco aqui também, em nome de Jesus. Coloque sua família diante do Senhor. Eu ouvindo ali a palavra do pastor falar ali. E quando eu não quero ouvir essa palavra, afastai-vos de mim, que eu não te conheço. Eu olhando para dentro de mim, eu não mereço mesmo isso. Não mereço nada. Não tenho nada de bom de mim. Só a misericórdia de Deus. Para mim chegar nesse lugar que Ele tem preparado para nós todos. Oh, Senhor, obrigado, viu, por ter enviado o teu filho a morrer naquela cruz a favor de mim, de toda a humanidade. Embora não merecemos nada, Senhor. Nem tua palavra fala que não tem nada de bom que agrada ao Senhor. Mas eu creio na tua palavra, Senhor. Através do teu filho, nós vamos conseguir chegar nesse lugar. Em nome de Jesus Cristo. Não só eu, como toda a minha vida. Eu oro no nome de Jesus Cristo. Meus filhos, minha esposa, meus irmãos, meus pais, meus amigos, Senhor, toda essa comunidade que está aqui reunida, Senhor, vai chegar nesse lugar assim, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Antônio. Obrigado, Antônia, Anthony, Sérgio. E todos que estão nos ouvindo aqui, que a graça salvadora de Jesus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Que o sustento diário do nosso Deus recaia sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que prospere aquilo que você colocar as mãos. Que nunca falte o arroz, o feijão, a comida, o pão sobre a mesa da sua casa, da sua família. Que os dons do Espírito Santo, a consolação, os ministérios, o poder do Espírito Santo seja constante sobre a sua vida. E que a presença do Senhor seja diária e permanentemente sobre a sua vida, te sustentando, te dando condições de lutar e vencer. Pois a promessa do Senhor na sua palavra é que nós seríamos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Graças te damos por essa noite. Não nos deixe julgar as pessoas. Não nos deixe, Senhor, bater o martelinho na vida de ninguém. Não nos deixe querer tirar o cisco do olho dos outros enquanto temos um caminhão dentro dos nossos. Nos ajude a sermos lavados pelo sangue de Jesus. E sermos assim, então, pessoas que pensem fora dessa caixinha chamada religião e possamos viver a vida do Senhor no trabalho, em casa, na igreja, na congregação, aonde estivermos, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. E todos que creiam digam amém.
Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado a todos que estiveram conosco aqui. Que a sua semana seja ricamente e poderosamente abençoada pelo nosso Deus em nome de Jesus. Amém. Até mais.